Olá, boa noite. Polícia Federal faz mega operação para prender mais de 200 foragidos dos ataques golpistas de 8 de janeiro. No Rio Grande do Sul, o presidente Lula anuncia a lista de medidas de socorro aos municípios. Mais de 430 mil trabalhadores gaúchos vão ganhar 2 salários mínimos. E você vai ver também. Biólogo brasileiro faz estudo bem diferente para entender o comportamento das serpentes e foi picado de propósito por dezenas de espécies. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu uma quadrilha de garotos de programa que extorquia os clientes ameaçando expor a intimidade. Uma das vítimas teve um prejuízo de quase R$75 mil. Fábio dos Santos Pita Júnior, conhecido como Pedro Dominador, foi preso em casa hoje de manhã em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele é apontado como líder da quadrilha. A polícia também prendeu Ronaldo da Silva Gonçalves e Sinara Ferreira Silva. Eles seriam os responsáveis por administrar o dinheiro do grupo. De acordo com as investigações, os programas eram anunciados em um site. Os criminosos conseguiam coletar informações pessoais, como nomes e contatos de familiares dos clientes. Em seguida, passavam a chantagear as vítimas, ameaçando expor o que tinha ocorrido. Eles usavam outro expediente também, que era enviar fotos, muitas vezes da porta da residência dessas pessoas, e até dados públicos que hoje são facilmente encontrados aí em fontes abertas, como CPF, telefone, dos parentes, né, dessas vítimas. E diziam também que se os pagamentos não continuassem a serem feitos, inclusive com valores ainda mais acachapantes, eles iriam fazer algum mal injusto e grave também a esses parentes. Os alvos do grupo criminoso eram homens. As chantagens chegavam por mensagens de áudio. Mano, vou resolver com teu pai como sujeito homem, vou contar tudo pra ele, vou falar que a gente tava namorando, que a gente tava ficando, entendeu? E vamos ver se não vai resolver. Ele vai me pagar. Se tu não me pagar, ele vai pagar. As investigações começaram depois que uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência. Depois, outras 4 pessoas disseram ter sido alvo. Uma delas teve um prejuízo de quase R$75 mil. Além das prisões, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nos endereços ligados aos suspeitos. Os agentes apreenderam documentos e um simulacro de arma de fogo. O major da Força Aérea Brasileira foi baleado durante uma tentativa de assalto em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. O crime aconteceu na Vila Olímpia, na zona sul da capital paulista. As imagens mostram um homem de capacete chegando de moto no local. Ele estaciona a moto e fica parado na via. Depois de 2 minutos, o militar de 38 anos aparece acompanhado de uma moça. O casal é abordado pelo criminoso, que estava armado. O major da FAB entrega os pertences ao ladrão, mas depois parece tentar argumentar com o bandido. Na sequência, o militar parte para cima do criminoso, que atira no pescoço da vítima. Após o tiroteio, o suspeito sobe na moto e foge. Ele levou o celular das vítimas. O militar foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde permanece internado. Não há informações sobre o paradeiro do criminoso. Moradores da Vila Renato, na zona leste da capital paulista, estão se sentindo mais seguros depois que a prefeitura fez um muro de contenção para evitar deslizamentos na região. O seu Genivaldo mora há mais de 50 anos na Viela 1, na Vila Renato. Ele não esquece os dias angustiantes de quando o morro atrás de sua casa ainda não tinha um muro de contenção. Ninguém quase nem dormia quando começava o tempo de chuva mesmo. Era um sufoco. É barro para todo lado. Tinha um riozinho aqui nessa área aqui. Então, o barranco mesmo sempre, todo ano caía. Não tinha um ano que não caía. Nunca caía pouco, às vezes caía mais, derrubava a parede, a gente fazia de novo. Assim foi indo a luta. A realidade da Viela 1, que sempre foi conhecida pelo alto risco de deslizamentos, só mudou depois de dezembro de 2022, quando a Prefeitura de São Paulo concluiu a construção do muro de contenção. Um investimento de R$7,5 milhões que trouxe resultado. Com mais de 45 metros de extensão e 200 metros cúbicos de concreto, o muro levou 7 meses para ser construído
e gerou impacto na vida de mais de 284 mil pessoas que moram aqui na região. Até hoje, em nenhum ponto da cidade, a gente teve nenhuma morte por escorregamento de margem de córrego, da casa ir para dentro do córrego, ou situações como essa, de você ter um deslizamento de encosta e as famílias que estão morando ali terem uma morte, né? Então, hoje na cidade, é uma grande satisfação para a gente poder falar que a gente protegeu a vida das pessoas nesse período. Paralela à construção está a Viela 2, antigamente conhecida como Viela da Morte, nome dado principalmente por conta do alto risco de desmoronamento. Por lá, as obras de contenção dos morros ainda estão em processo de finalização. Mas para os moradores, como a Josi, é um orgulho agora poder chamar o local de Rua Nova e não ter mais medo de ter a casa e o salão destruídos. Aqui hoje é uma rua, chama Rua Nova. Graças a Deus hoje a gente está morando em um lugar decente pelo que era antes. Se olhar o passado e olhar o futuro, tem uma grande diferença, né? Então é Rua Nova, pela honra e a glória. Em visita hoje ao Rio Grande do Sul, o presidente Lula diz que tenta diminuir a burocracia para liberar ajuda às vítimas das enchentes. O presidente assinou medidas provisórias de apoio financeiro para a reconstrução das áreas mais afetadas pela tragédia climática. O repórter Igor Damasceno acompanhou a visita e traz mais informações para a gente ao vivo de Porto Alegre. Boa noite para você, Igor. Agenda importante do presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul. Viu, Augusto? Boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Pela primeira vez, o presidente foi até o Vale do Taquari, a região mais afetada durante toda essa tragédia climática desde o mês passado. Lula assinou 2 medidas provisórias. Uma delas concede 2 parcelas no valor de um salário mínimo cada uma para trabalhadores afetados pelas enchentes. Mais de 400 mil pessoas podem ser beneficiadas, entre elas trabalhadores domésticos, seletistas, pescadores e até estagiários. Esse texto também prevê benefícios fiscais para os empregadores que se comprometam a não demitir ninguém pelos próximos 4 meses. Uma outra medida provisória reconhece mais municípios em situação ou de emergência ou de calamidade. Isso faz com que haja mais celeridade no repasse de recursos. Ao lado do ministro Jader Filho das cidades, Lula ainda assinou uma portaria que prevê a compra de imóveis no valor de até R$200 mil para entregar aquelas pessoas que ficaram desabrigadas. O presidente Lula disse que essa situação é ruim, principalmente para os mais pobres. Vamos acompanhar. Estou vindo aqui pela 4ª vez, porque é importante que a gente não permita que aconteça aqui no Rio Grande do Sul o que já aconteceu tantas vezes nesse país. Há uma desgraça, a televisão divulga, as pessoas choram, as pessoas ficam comovidas, o tempo vai passando, daqui a pouco todo mundo esqueceu, aquilo que foi prometido não foi feito e somente quem cai na desgraça é o povo pobre que mora em lugares mais degradantes. A gente vai ter que escolher melhor lugar para casa, melhor lugar para a escola, melhor lugar para o hospital. A gente vai ter que transformar esse lugar que encheu d'água em bosque, em praça, para que as pessoas possam correr, andar de bicicleta, mas nunca mais a gente vai colocar essas pessoas para morar num lugar em que ele vai correr risco de vida. Esse é o nosso compromisso. Bom, e hoje a Caixa Econômica Federal pagou o auxílio reconstrução para pelo menos 61 mil famílias afetadas pela tragédia climática. Quase 100 mil famílias já tiveram acesso ao benefício. O gasto até o momento foi de mais de 510 milhões de reais. E olha, pessoal, essa agenda do presidente Lula foi na região do Vale do Taquari. Ele visitou durante a tarde a cidade de Arroio do Meio, mas a primeira visita foi à cidade de Cruzeiro do Sul. Por lá, um bairro inteiro foi destruído. Nós acompanhamos essa agenda do presidente. Vamos acompanhar na reportagem. Essa foi a 4ª visita do presidente Lula ao estado desde o início da tragédia climática. Desta vez, ele esteve no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas. A primeira parada foi em Cruzeiro do Sul.
A cidade, de 12 mil habitantes, teve 30% das casas destruídas. O presidente se encontrou com 11 famílias que perderam tudo. Eu apenas reitero o meu compromisso aqui com o governador, com os prefeitos. Nós somos parceiros na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos parceiros na reconstrução das casas, na reconstrução das escolas, sabe, na reconstrução da dignidade das pessoas. A única coisa que eu posso dizer para o povo do Rio Grande do Sul, das vítimas dessa calamidade, é dizer que vocês não estão sozinhos. O presidente disse que todas as vítimas que ficaram sem um teto vão ter uma nova casa por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Ainda essa semana eu fiz uma reunião que participou o superintendente da Caixa do Banco do Brasil aqui do estado do Rio Grande do Sul, fazendo um apelo para eles. Pelo amor de Deus, é importante que a gente leve em conta que nós estamos tratando de um caso excepcional, que, portanto, a gente não pode ficar, sabe, olhando as vírgulas, olhando se ela está antes ou depois do D, olhando etc. Não, nós temos que dar resposta imediata a esse povo que precisa. De acordo com a Defesa Civil, no início de maio, o rio Taquari subiu 20 metros além da capacidade que tem. Transbordou. Com a força da água, cerca de 2.000 casas foram destruídas só aqui em Cruzeiro do Sul. Neste bairro, nenhum imóvel ficou de pé. O cenário é de pós-guerra. No bairro Passe de Estrela, 650 das 800 casas foram destruídas. Algumas resistiram, mas ficaram danificadas. Essa casa foi arrastada para a rua. A vegetação também foi afetada. O seu Caetano tem 67 anos e é mecânico. Hoje ele visitou o que sobrou da oficina. O local tinha 16 carros que iam ser consertados. A água levou tudo e o que não levou está aí espalhado e prejudicado, né? Tem horas que bate uma angústia meia grande, mas temos vivo, mas recomecemos de novo. Vamos recomeçar. O governador Eduardo Leite também acompanhou a visita e falou sobre os esforços para a reconstrução. A equipe do governo do estado já está em campo com a nossa Secretaria de Planejamento, fazendo a análise do terreno que foi identificado pela Prefeitura como um terreno aqui próximo, possível de ser instaladas as casas, pelo menos 500 moradias a serem construídas. E assim que nós tivermos a certeza de que esses terrenos são terrenos seguros, nós vamos encaminhar a desapropriação desse terreno para poder depois encaminhar para a construção das moradias. Hoje, o pré-candidato Guilherme Boulos ao governo de São Paulo, do PSOL, foi sabatinado na série de entrevistas organizadas pela Reag Investimentos e pelo canal My News. Um dos assuntos tratados há décadas na cidade de São Paulo foi abordado na sabatina. A Cracolândia, segundo Boulos, é um problema que deve ser abordado em várias frentes. Primeiro, é um problema de segurança pública. E aí é uma parceria que nós temos que fazer com o papel investigativo que cabe à Polícia Civil e ao governo do Estado. Nenhuma pessoa que está viciada, ainda mais no crack, que é uma droga pesadíssima, ela vai até o CAPS pegar uma senha. Você tem que ter uma atuação de abordagem dos profissionais da psiquiatria, psicólogos, assistentes sociais. Chegaria a internação compulsória nos casos mais graves, que tem casos em que a pessoa não aceita tratamento. Boulos também apresentou propostas para combater as mudanças climáticas. As cidades do mundo que melhor estão conseguindo lidar com os eventos climáticos extremos, que são cada vez mais frequentes, menos raros, são as cidades que estão trocando cimento por verde. É a lógica da cidade esponja. Não basta fazer um discurso bonito em relação ao tema ambiental. É preciso fazer, efetivar, tratar como prioridade. A deputada federal Luísa Erundina está internada na UTI num hospital em Brasília. A previsão é que ela vá para um quarto amanhã. Erundina passou mal na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, que foi palco de debates acalorados e de muita confusão nessa quarta-feira. Luísa Erundina, de 89 anos, está internada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Segundo a assessoria da parlamentar, o quadro é estável. Ela dormiu bem e passou o dia disposta, conversando normalmente. Erundina é relatora da proposta que atribui ao Estado brasileiro a responsabilidade de identificar publicamente lugares de repressão política utilizados por agentes da ditadura militar. Pouco antes de passar mal, a deputada discursou. Não é nenhum favor que o Estado brasileiro está a fazer
de colocar em público a identificação das vítimas da ditadura civil-militar, para que eles não desapareçam da história brasileira, eles que são os avalistas dessa democracia ainda incipiente, mas é aquela que o Brasil ainda consegue manter. Minutos depois, é possível ver a movimentação atrás do deputado Ivan Valente. Assessores conduziram a deputada ao departamento médico. Presidente, vamos dar atenção aqui à deputada Erundina. Registrar que não... Chama o Demed lá, presidente. Que não faltou com respeito aqui com a deputada. Ninguém deputados, eu peço a compreensão e a gentileza de todos vocês para suspender a sessão por 10 minutos para a gente verificar as condições de saúde da deputada Luísa Erundina. Não houve ataque direto à deputada Erundina durante a sessão. Mas colegas parlamentares atribuíram o mal-estar ao contexto de ódio na Comissão de Direitos Humanos, que seria resultado do posicionamento dos que são contrários à proposta. A nossa nobre, querida e gigante deputada Luísa Erundina se encontra indo para uma UTI neste momento por conta do nervoso e do desrespeito a qual foi submetida na Comissão de Direitos Humanos. Isto é a escala da brutalidade, da falta de respeito, da ausência da diplomacia, mas hoje foi um dia marcado pela brutalidade em quase todas as comissões que funcionaram nesta casa. Ontem, os deputados André Janones e Nicolas Ferreira quase partiram para as vias de fato. O desentendimento começou na Comissão de Ética, depois que o colegiado arquivou o processo que apurava a conduta de Janones em uma suposta rachadinha. Alguns parlamentares atribuem a escalada da violência política à proximidade das eleições municipais. Em São Paulo, um homem morreu e 2 militares foram baleados durante uma abordagem na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da cidade. A ação foi filmada por moradores da região. Ao vivo, o repórter Luiz Gaccioni traz mais informações para a gente. Boa noite para você, Gaccioni. Nos conte, por favor, como foi essa ação. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos assistem. Essa briga, que terminou em morte, aconteceu antes do meio-dia em uma das principais vias da favela. Segundo a polícia, a confusão teve início durante uma tentativa de abordagem por causa de uma denúncia de tráfico de drogas na região. A ação policial provocou uma intensa movimentação nas vielas da comunidade. Os próprios moradores gravaram as imagens. Uma delas mostra o momento em que o policial e o homem estão lutando no chão. Em seguida, acontecem vários disparos. Em outros vídeos, o suspeito já aparece baleado no meio da rua. Agentes da Rota, a elite da Polícia Militar de São Paulo, foram acionados para reforçar o efetivo e a segurança na comunidade. Os 2 PMs envolvidos nessa confusão também acabaram baleados e estão internados. Segundo a corporação, o estado de saúde deles é considerado estável. Já o morador que chegou a ser socorrido, mas chegou já sem vida no hospital. Volto com vocês na redação. Boa noite, obrigada, Gaccioni. A Comissão de Defesa da Democracia do Senado aprovou hoje um projeto de lei que criminaliza a apologia à tortura, a torturadores e a ditaduras no país. O texto altera o Código Penal, estabelecendo pena de detenção de 3 a 6 meses e multa para quem disseminar, inclusive pelas redes sociais, propaganda dos crimes de tortura. Se a apologia for cometida por integrantes do Ministério Público ou do Poder Judiciário, as penas dobram. O projeto segue para a Comissão de Segurança Pública do Senado. Em São Paulo, os motoristas confirmaram a suspensão da greve de ônibus, que estava marcada para amanhã. Se fosse aprovada, a paralisação afetaria mais de 4 milhões de pessoas que usam transporte diariamente na capital paulista. O sindicato pede aumento e reposição das perdas salariais ocorridas durante a pandemia. Os trabalhadores querem um reajuste de 3,69%. Já as empresas propõem 2,77%. A proposta foi rejeitada pela categoria em setembro do ano passado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, por ano, mais de 5 milhões de pessoas são atacadas por cobras em todo o mundo.
Em países tropicais como o nosso, como o Brasil, a OMS classifica a situação como um problema grave que precisa ser resolvido até 2030. Pois é, Amanda. Pensando nisso, um biólogo brasileiro fez um estudo inusitado. Já imaginou pisar mais de 40 mil vezes em centenas de cobras? Foi isso que o João Miguel fez durante uma pesquisa de mestrado na Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Ele é biólogo e analisou quais fatores estimulam a agressividade das serpentes. Foram cerca de 116 animais e cada animal foi pisado 30 vezes, de manhã, de noite, filhote e adulto, ou seja, totalizando mais dos estudos pilotos e réplicas, quase 40.480 vezes que eu coloquei a minha perna para o bicho morder, em prol da ciência. Durante os testes, mesmo usando equipamentos de proteção adequados, João foi picado e descobriu ser alérgico à peçonha dos animais. Tive meu primeiro acidente. E aí eu tive que adaptar o protocolo, colocando uma bota mais resistente, umas outras camadas, para que assim eu conseguisse fazer o trabalho. De acordo com a pesquisa, quanto menor o animal, maior a chance de ele atacar, principalmente durante o dia e quando a temperatura está mais alta. As fêmeas mais jovens são as mais agressivas. A gente tem alguns indícios em estudos anteriores que as cobras, quando elas ficam mais quentes, o grau de acerto durante uma mordida, durante um bote, é maior. Nosso trabalho, a gente encontrou que quanto maior a temperatura, mais agressivo o bicho fica, mais ele quer morder alguém. Foram 2 anos e meio de testes. As jararacas, espécie que mais causa acidentes na região sudeste do país, foram o foco do estudo. O resultado do trabalho foi publicado na renomada revista científica Nature. Eu espero que esse trabalho possa ser utilizado por ações governamentais para tomar atitudes de distribuição de soro. Possa estar em pauta esse trabalho para discussões na OMS, por exemplo, que colocou a picadas de cobra como uma doença tropical negligenciada de alto risco e que precisa de um alto investimento. A Justiça de Pernambuco proibiu a Agência Estadual de Meio Ambiente de derrubar um muro de troncos de coqueiros em uma praia de Pojuca, no litoral sul do estado. Quem traz os detalhes dessa história para a gente é a repórter Eduarda Lapenda, ao vivo lá de Recife. Nos conte mais dessa história, por favor, Eduardo. Boa noite para você. Isso, Augusto. Boa noite a você, boa noite, Amanda, boa noite a todos. A decisão ela foi publicada na última segunda-feira em caráter liminar pela juíza Nayane Ramalho de Matos, da Vara da Fazenda Pública de Pojuca, portanto, aí em favor do dono desse imóvel, que é o João Vitor Fragoso de Medeiros, que seria o responsável pela construção desse muro de coqueiros na praia de Maracaípe. Olha, no dia 23 de maio, a Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH, disse que notificaria o proprietário para a retirada desse muro. Notificação essa que de fato aconteceu no dia 27 de maio. E caso ele não acatasse esse pedido, a agência realizaria, portanto, a derrubada dessa construção. Em 2022, a agência de fato havia autorizado a construção do muro por esse proprietário, desde que ele não ultrapassasse o limite de 250 metros de extensão. No entanto, um relatório publicado em março deste ano por técnicos do IBAMA constatou que o muro tem 576 metros de extensão, ou seja, mais que o dobro do permitido inicialmente. O relatório do IBAMA ainda aponta que o muro está avançando ali sobre o estuário e até sobre o mar e que o uso de sacos de ráfia nessa construção estariam liberando detritos na praia e na região do Mangue. Olha, na manhã de hoje, os comerciantes ali da praia de Maracaípe estiveram reunidos com representantes da Prefeitura de Pojuca e reclamaram dessa situação. Disseram que esse muro estava atrapalhando ali o exercício das suas atividades, já que ele ocupa uma boa parte ali da faixa de areia e limita o acesso à praia, principalmente quando a maré está alta. Então, em meio a essa discussão, a juíza, portanto, publicou essa decisão em favor do dono do imóvel e impediu a derrubada desse muro pela CPRH. A magistrada ela afirmou existir um risco contra o direito de posse de João Fragoso e disse também que o dono comprovou, inclusive, ter uma autorização judicial
policial para cercar e isolar sua propriedade. Em nota, a CPRH, a Agência Estadual de Meio Ambiente, disse que vai recorrer da decisão junto à Procuradoria-Geral do Estado, PGE. Augusto, Amanda. Obrigada, Eduarda. Boa noite. Já vou virar para cá para conversar com o Igor Silveira, porque é hora da previsão do tempo. Esquentou já tarde. Eu vivo rezando para o inverno, mas o veranico insiste em voltar sempre, Igor. O que é isso? De novo? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, Igor. Boa noite para você que está em casa. Pois é. Até a próxima semana, os dias serão quentes, abafados e sem previsão de chuva em todo o centro-sul do país. E tudo isso por causa deste bloqueio atmosférico que impede a entrada de umidade no centro-oeste, no sul do Brasil e também no sudeste. Por isso não tem previsão de chuva e as temperaturas continuam altas. Em São Paulo, olha, a temperatura mínima hoje começou baixa. E olha, olhando aqui nas imagens, teve bastante nevoeiro, quase não dá para enxergar aí a via. À tarde o sol apareceu e aí esquentou um pouco mais. Amanhã não muda muita coisa, a temperatura mínima começa na casa dos 13 graus. À tarde o sol aparece e a máxima pode chegar aos 25 graus. No domingo, 26 e na segunda-feira, 27 graus. No Rio de Janeiro vai da praia, sol a pino, com os termômetros chegando, olha, aos 30 graus amanhã. Belo Horizonte com 28 graus e Vitória também com 28 graus, sem previsão de chuva. Já no Nordeste, o sol aparece no interior, mas deve chover no litoral, que vai desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Na região norte, por causa da zona de convergência intertropical, ainda chove em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. Quanto às temperaturas, máxima chegando aos 34 graus amanhã em Manaus e 36 graus em Cuiabá. Olha, no sul do país, os termômetros registram 26 graus em Porto Alegre amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. E a Polícia Federal prendeu hoje 49 acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro que estavam foragidos. O repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília, traz mais informações para a gente. Ao vivo, boa noite para você, Amoroso. Muito mais gente foi alvo dessa operação, né? Exatamente, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos assistem. A Polícia Federal fez aí uma grande operação em 18 estados e no Distrito Federal para cumprir, olha só, 208 mandados de prisão preventiva contra investigados e já condenados por participar ou financiar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Os alvos dessa operação não estavam adotando as medidas cautelares, como o uso das tornozeleiras eletrônicas, e alguns deles chegaram inclusive a fugir do país, principalmente pela fronteira de terra com a Argentina e sem passar pelo controle migratório. Até o momento, 49 pessoas foram presas, como você disse, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia e aqui no Distrito Federal. Os agentes da PF continuam nas ruas na busca de 159 pessoas que ainda estão foragidas. Todos esses 208 mandados de prisão preventiva foram assinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do inquérito que investiga e apura aí os atos antidemocráticos. Os alvos da operação dessa quinta-feira respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição do patrimônio histórico. Volto com vocês. Obrigada, Amoroso. O Supremo Tribunal Federal assinou hoje um acordo com as principais plataformas de redes sociais para combater a desinformação. As empresas Google, YouTube, Meta, TikTok, Quai e Microsoft passam a fazer parte do programa criado pelo STF em 2021 e que reúne 104 parceiros entre organizações, órgãos públicos e universidades. A adesão ao programa prevê o desenvolvimento de ações educativas e de conscientização contra as fake news. Olha, 1.600 cidades de todo o país participam hoje do Dia Livre de Impostos. A campanha promove atos de conscientização e a venda de milhares de produtos sem a carga tributária. Cinemas, postos de gasolina e até concessionárias de automóveis participaram. Os descontos chegam a 70%.
Carro R$20 mil mais barato. A promoção é de uma concessionária de Brasília. Sem os impostos, o preço caiu de quase 85 mil para menos de 65 mil. Apenas um veículo vai ser vendido por esse valor. Os interessados precisam fazer um cadastro e aguardar o sorteio. No dia 10/6 vai ser a data do sorteio, onde o contemplado vai receber a notícia, que vai conseguir comprar o veículo livre de impostos. No Rio de Janeiro, os cariocas fizeram fila neste posto de combustíveis. O gás natural veicular passou de R$ 4,70 para R$ 3,63. Já a gasolina comum ficou 35% mais em conta, vendida por R$ 3,74 o litro. A cada R$ 100 que você paga ao frentista, R$ 65 entra de combustível no teu carro e R$ 35 é imposto que você paga para as esferas estaduais e federal. Em Belo Horizonte, este posto disponibilizou 5 mil litros de gasolina sem o valor dos impostos. O abastecimento foi limitado a 8 litros para motos e 40 para carros. Teve gente que passou a madrugada na fila. Eu cheguei aqui ontem, era por volta de 9 horas da noite, foi o primeiro das motos. É uma economia de R$ 84,20 e com esse dinheiro eu posso fazer uma compra no supermercado, colocar mais gasolina no meu carro. No total, mais de 1.000 estabelecimentos comerciais da capital mineira participam do Dia Livre de Impostos. A redução de preço chega a 70%. Produtos às vezes custam R$ 100, custando 40, 30, a gente fica até surpreso, para ver o tanto que sai de imposto aí dos nossos bolsos, Até uma rede de cinema aderiu à campanha e criou um combo zero imposto por R$ 53,80. O consumidor tem direito a 2 meias entradas, 2 copos de refrigerante e uma pipoca grande. É maravilhoso, Economia para o nosso bolso também e a gente tem um pouquinho de lazer, A promoção, com desconto de 47%, é válida somente hoje para 65 salas de Belo Horizonte e de cidades da região metropolitana. Tem que aproveitar, é o melhor dia. Para você que estava esperando, que estava pensando há muito tempo em ver um filme, o dia é hoje. O Dia Livre de Impostos começou em 2007 na capital mineira. Hoje, estabelecimentos de 1.600 cidades do país reduziram os preços e deixaram claro para o consumidor o peso da carga tributária nos produtos. Muita gente acha assim, eu não faço imposto de renda, eu não pago imposto. Paga quando você vai tomar o cafezinho, quando você vai comer o pão de queijo, quando você vai almoçar, quando você anda de ônibus. Tudo isso, do seu dia a dia, tem imposto embutido. Hoje no programa É Notícia, o jornalista Kennedy Alencar conversa com o professor Carlos Nobre, climatologista do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Durante a entrevista, Carlos Nobre afirmou que mais de 4 milhões de brasileiros estão em áreas de altíssimo risco. Nunca os eventos extremos, chuvas excessivas, secas e ondas de calor, tiveram tão frequentes e batendo recordes em todo o mundo. Eu estimo que mais de 4 milhões de brasileiros vão estar em áreas de altíssimo risco. O que tem que acontecer? Essas pessoas têm que ser retiradas. Não adianta falar, reconstrói tudo que foi destruído. Não, tem que encontrar lugares seguros para essas populações, novas fábricas em lugares seguros e toda a agricultura e pecuária, tudo em lugar seguro. Carlos Nobre falou sobre o aumento das temperaturas do planeta e o que pode acontecer. Se chega a 2,5, o que pode acontecer com o planeta? A espécie pode entrar em extinção? A gente pode acabar com a vida na Terra? Sem dúvida. Se a gente chegar a 2,5 graus, já o impacto vai ser muito grande. O evento extremo climático que mais leva à morte chama-se ondas de calor. Ondas de calor levam à morte de dezenas e dezenas de milhares de pessoas por ano. Aliás, centenas de milhares. Para o climatologista, a PEC das praias tem que existir, mas ao contrário, por causa do aumento do nível dos oceanos. A PEC das praias, ela tem que existir sim, uma emenda constitucional aprovada no Congresso, mas é o inverso do que eles estão tentando. Tem que fazer o contrário. É o contrário. Aumentar a área pública. Exatamente. Então, o que tem que ser? A PEC tem que ser o contrário. Ela tem que considerar que mesmo com grande sucesso na emergência climática do Acordo de Paris, o nível do mar pode subir no mínimo 50 centímetros, no mínimo, pode subir 1 metro. E também as ressacas ficam mais fortes. O que acontece? A praia vai subir. Então, hoje, áreas
que não são essa área da União, controlada pela Marinha, essas áreas, daqui a pouco é tudo mar. Então, é o contrário, a PEC tem que começar a ver como fazer com todas as áreas privadas que vão estar praticamente dentro do mar. O que fazer é mais ou menos igual ao que nós estamos falando do Rio Grande do Sul. Não pode voltar as pessoas à margem daqueles rios que inundaram. O que fazer? Ali é a área privada. O que fazer com aquilo? É a mesma coisa, tem que ter uma PEC que vai ver maneiras de tirar aquelas populações ali, mudar a infraestrutura das rodovias, das estradas, das ruas. Essa que tem que ser a PEC. O programa É Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. O caso do Brigadeirão. A perícia encontrou morfina no estômago do empresário morto no Rio de Janeiro. A causa da morte do empresário Luiz Marcelo Urmon ainda não foi identificada, mas o laudo do Instituto Médico Legal aponta que, além de morfina, os peritos encontraram clonazepam, um ansiolítico para tratamento de distúrbios epiléticos, de pânico e depressão. O laudo preliminar só havia encontrado um líquido achocolatado. A morfina, usada para combater dores fortes, é o princípio ativo do medicamento encontrado no apartamento da vítima e comprado por Júlia Catermol Pimenta em uma farmácia no dia 6 de maio. Podemos conseguir, a partir disso, identificar de que maneira teria ocorrido o resultado final. Claro, não se pode falar ainda em uma causa-morte, trata-se de um laudo de substância, um laudo toxicológico, detectar a presença de determinadas substâncias químicas e não de que maneira o evento morte aconteceu. Júlia se entregou na noite de terça-feira, depois de ficar foragida por 8 dias. Nesse período, ela se hospedou em um hotel em Santa Teresa, no centro. As imagens do circuito interno, gravadas momentos antes dela se entregar, mostram Júlia deixando o hotel e depois circulando pelas ruas do centro. Ela vestia a mesma blusa usada no dia em que prestou depoimento. Júlia deu entrada no hotel no dia 28 de maio, quando a polícia divulgou a foto dela como principal suspeita do crime. Para não ser reconhecida, ela se registrou com um nome falso, Lília Mara Schneider. Hoje, Leandro Jean Rodrigues Catanhede prestou depoimento. Ele é namorado de Suiane Brechac, que se identifica como cigana e cobra de Júlia uma dívida de R$600 mil por trabalhos espirituais. O ex-namorado dela, que chegou a ser preso por receptação do carro do empresário, também voltou a ser ouvido nesta tarde. A polícia suspeita que Suiane, que está presa, possa ter orientado Júlia a cometer o crime e a moer os comprimidos no brigadeirão ingerido por Luiz Marcelo. Ela ficaria com os bens do empresário para saldar a dívida. Outras testemunhas ainda serão ouvidas. Ontem, Júlia passou por uma audiência de custódia e teve a prisão temporária mantida. Em seguida, deu entrada no sistema penitenciário no presídio de Benfica, na Zona Norte. Hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. O exame é capaz de indicar nos primeiros dias de vida se a criança tem uma doença grave ou rara. Uma simples gota de sangue retirada do calcanhar do bebê nos primeiros dias pode mudar toda uma vida. O tradicional teste do pezinho é capaz de diagnosticar doenças e permitir o tratamento antes do surgimento de sequelas. Foi o que aconteceu com a Melissa. Hoje, com 9 meses, ela nasceu com atrofia muscular espinhal, a doença rara de origem genética que mais mata crianças no mundo. O teste do pezinho salvou bem a vida dela, deu chance pra gente. O Murilo, irmão gêmeo da Melissa, também fez o teste. Ela nasceu com atrofia muscular espinhal e ele? E ele com nada. E esse foi um dos motivos da gente conseguir ganhar no tempo contra essa corrida, porque eles nasceram prematuros, né? Então teve um tempo de folga para poder iniciar o tratamento. Porque se tivesse nascido só ela, de 9 meses, a doença já ia estar afetando ela. A Yasmin está com 1 mês e 3 dias. Ela veio lá de Praia Grande, no litoral aqui de São Paulo, para fazer o teste do pezinho pela 2ª vez. É muito importante fazer esse teste, né, para o crescimento da criança, né? Para a gente ter uma estrutura, né? Porque o tratamento é do início, desde pequenininho, né? Porque quando está mais velho, fica mais dificultoso para a gente cuidar, né? Mas graças a Deus deu normal. Este evento em São Paulo marcou o lançamento da campanha que reforça a importância do teste durante a triagem neonatal. Ela é vital para o diagnóstico precoce, ela pode detectar aí várias doenças, mais de 50 doenças tratáveis na sua estrutura como um todo. Esse diagnóstico precoce permite que a gente faça o tratamento em tempo oportuno. Então, se a gente for fazer analogia
justamente com as Olimpíadas. Eu sempre falo, a triagem neonatal é uma grande corrida contra o tempo, então ela é uma grande maratona que ela tem que ser seguida. É a 8ª edição da campanha do Junho Lilás. Então, como nós estamos no ano da Olimpíada, é uma medalha de ouro, porque o teste do pezinho, a primeira ação do bebê começa pelos pés. A campanha propôs a medalhistas olímpicos o desafio de divulgar o teste do pezinho pelo país durante o mês de junho. Uma seleção que já tem os primeiros convocados, Virna e Marcelo Negrão, nomes de peso da história do vôlei brasileiro. Agradeço demais, né, por ter sido selecionado aí, estar participando de uma campanha tão importante como essa. Acho que como pai e todos os pais do Brasil têm que realmente cuidar do seu filho. E a gente, né, cuida daquela coisinha pequenininha, recém-nascido, aquele carinho, aquele amor incondicional, e o teste do pezinho faz parte. Então, quando me chamaram, eu falei de primeira, lógico que eu topo, vai ser um grande prazer. E quem cumpriu essa missão em prol dos pequenos agora celebra a tão sonhada volta para casa. Você ficou quietinho, Ficou quietinho. Leva jeito, Giovanni. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Nos vemos amanhã. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite e até amanhã.